Rádio Uni. Rádio Uni. Uma produção do PET Letras Unipampa Bagé. Olá, ouvintes da Rádio Uni. Está no ar a 69ª edição da Rádio Uni. Para iniciar, acompanhem a leitura literária do livro Pessoas Normais, de Sally Rooney, realizada pela petiana Luísa Schaffer. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem nunca se sentir tão próxima de alguém. Olá, eu sou a petiana Luísa Schaffer e esse é o episódio 148 da Rádio Uni. Hoje nós vamos falar sobre primeiros amores, diferença de classes sociais e sobre como as pessoas podem mudar a vida uma das outras. Nosso livro de hoje é Pessoas Normais, publicado em 2018 pela autora irlandesa Sally Rooney. Se você ainda não leu, a história acompanha Connell e Marianne. Eles crescem na mesma pequena cidade da Irlanda, Sligo, mas em mundos opostos. Ela é de uma família rica, mas é solitária e excluída na escola. Ele é popular, a estrela do time de futebol, e a mãe dele trabalha como faxineira na casa de Marianne, e é esse o motivo deles se conhecerem. O livro acompanha as idas e vindas do romance entre esses dois ao longo dos anos, desde o ensino médio até a universidade em Dublin, a Trinity College. O que a Sally Rooney faz com maestria é mostrar a dificuldade de comunicação entre eles. Eles se amam, mas vivem se machucando pelo que não dizem, duvidando dos sentimentos um do outro. Entretanto, nunca estão realmente fora da vida ou dos pensamentos um do outro, pois percebem que a conexão que criaram é insubstituível. A autora é capaz de desenvolver o amadurecimento de Connell e Marianne como indivíduos, buscando retratar a fase das primeiras entradas na vida adulta e da formação e sustentação de quem eles realmente são. Para o episódio de hoje, eu escolhi um trecho que não trata de amor entre os protagonistas, e sim de um momento em que estão separados, no começo da vida universitária. Connell vai a uma festa sozinho pela primeira vez, sentindo a ansiedade de ser o cara novo e estranho, e não mais o popular que era em sua cidade. Novembro de 2011. Connell não conhece ninguém na festa. A pessoa que o convidou não é a mesma que abriu a porta, e dando de ombros com indiferença, deixou que ele entrasse. Ainda não tinha visto a pessoa que o convidara, alguém chamado Gareth, que está na sua turma de teoria crítica. Connell sabia que ir a uma festa sozinho seria má ideia, mas ao telefone, Lorraine disse que seria uma boa ideia. Não vou conhecer ninguém, ele lhe disse, e ela rebateu com paciência. Você não vai conhecer ninguém se não sair para encontrar as pessoas. Agora ele está ali, sozinho em um ambiente abarrotado, sem saber se deve tirar o casaco. Parece praticamente escandaloso ficar ali parado na solidão. Tem a sensação de que todo mundo ao seu redor está incomodado com sua presença e tentando não olhar muito para ele. Por fim, justamente quando resolve ir embora, Gareth entra. O alívio intenso de Connell ao ver Gareth desencadeia outra onda de autodepreciação, pois não conhece nem mesmo Gareth muito bem ou gosta muito dele. Gareth estende a mão e desesperadamente, bizarramente, Connell se pega apertando. É uma fase muito ruim de sua vida adulta. As pessoas os observam apertando a mão do outro, Connell tem certeza. Que bom te ver, cara, diz Gareth. Bom te ver, gostei da mochila. Bem anos 90. Connell está usando uma mochila azul marinho completamente lisa, sem características que a distinguissem das outras várias mochilas da festa. Ele diz. Bom, valeu. Gareth é uma dessas pessoas populares que são engajadas em grupos universitários. Frequentou uma das mais importantes escolas particulares de Dublin e as pessoas sempre o cumprimentam no campus, tipo, Ei, Gareth, oi! Elas o saudavam lá do Front Square só para vê-lo acenar para eles. Connell já viu isso acontecer. As pessoas gostavam de mim, ele teve vontade de dizer, como se fosse brincadeira. Eu era do time de futebol da minha escola. Ninguém acharia graça dessa piada ali. Quer um drink? Oferece Gareth. Connell está com um pacote de 6 latas de cidra, mas reluta em fazer qualquer coisa que chame a atenção para sua mochila, para evitar que Gareth se sinta instigado a tecer mais comentários sobre ela. Valeu, ele diz. Gareth se dirige até a mesa do canto da sala e volta com uma garrafa de Corona. Serve? Pergunta Gareth. Connell o fita por um instante, se perguntando se a questão é irônica ou genuinamente servil. Incapaz de decidir, Connell diz, serve sim, obrigado. O pessoal da faculdade é assim, num minuto é de uma presunção desagradável e no outro se rebaixa para exibir seus bons modos. Ele bebe a cerveja enquanto Gareth o observa. Sem nenhum sarcasmo aparente, Gareth sorri e diz, aproveita, é assim que são as coisas em Dublin. Todos os colegas de Connell têm sotaques idênticos e carregam um MacBook do mesmo tamanho debaixo do braço. Nas aulas, expressam suas opiniões com empolgação e conduzem debates improvisados, sem conseguir formar opiniões tão claras ou exprimi-las com alguma força. No começo, Connell teve um sentimento de inferioridade esmagadora em relação aos outros estudantes, como se acidentalmente tivesse feito um upgrade para um nível intelectual bem acima dele.
no qual precisava se esforçar para compreender as premissas mais básicas. Aos poucos, começou de verdade a se questionar por que todas as discussões em sala de aula eram tão abstratas e sem detalhes textuais. Até que, uma hora, ele se deu conta de que a maioria das pessoas, de fato, não estava lendo os textos. Estavam indo à faculdade todos os dias para travar debates acalorados sobre livros que não tinham lido. Ele agora entende que os colegas de classe não são como ele. É fácil para eles ter opiniões e expressá-las com segurança. Não se preocupam com a possibilidade de parecer ignorantes ou convencidos. Não são pessoas burras, mas tampouco são mais inteligentes que ele. Só se movem pelo mundo de um jeito diferente, e é provável que ele nunca as entenda de verdade. E sabe que eles também jamais o entenderão, ou ao menos tentarão entender. Ele tem poucas aulas por semana, então preenche o resto do tempo lendo. À noite, fica até tarde na biblioteca, lendo textos pedidos pelos professores, romances, crítica literária. Sem amigos para almoçar, lê enquanto come. Nos finais de semana, quando tem jogo, olha as notícias do time e retoma a leitura em vez de assistir às partidas. Uma noite, a biblioteca começou a ser fechada justamente quando chegou a um trecho de Emma, em que parece que o Sr. Knightley vai se casar com Harriet, e ele teve que fechar o livro e voltar andando para casa em um estado de estranha agitação emocional. Está achando graça de si mesmo, se deixando levar pelo drama dos romances desse jeito. Parece intelectualmente frívolo se preocupar com pessoas ficcionais se casando. Mas é isso, a literatura o comove. Um de seus professores chama a sensação de o prazer de ser tocado pela grande arte. Nessas palavras, parece quase sexual. E de certo modo, o que Connell sente quando o Sr. Knightley beija a mão de Emma não é totalmente assexual, embora sua relação com a sexualidade seja indireta. Isso sugere a Connell que a mesma imaginação que ele usa como leitor é também necessária para entender as pessoas de verdade e para se tornar íntimo delas. Você não é de Dublin, né? Pergunta Gareth. Não, diz Sligo. Ah, é? Minha namorada diz Sligo. Connell não sabe direito o que Gareth espera que ele diga sobre isso. Ah, ele reage debilmente. Que bom. As pessoas em Dublin geralmente mencionam o oeste da Irlanda nesse tom de voz esquisito, como se fosse um país estrangeiro, mas sobre o qual se consideram grandes conhecedores. No Workman's, certa noite, Connell disse a uma garota que era de Sligo, e ela fez uma cara engraçada e disse: você tem jeito de ser, sim. Cada vez mais parece que Connell é atraído por esse tipo de gente arrogante. Às vezes, em uma festa, no meio de uma multidão de mulheres sorridentes, de vestidos justos e batons perfeitamente aplicados, seu colega de apartamento, Niall, aponta para uma pessoa e diz: aposto que você acha ela bonita. E é sempre uma garota sem peito, usando sapatos feios e fumando um cigarro com um ar desdenhoso. E Connell tem que admitir que sim, ele acha bonita. E talvez até tente conversar com ela e acabe voltando para casa se sentindo ainda pior do que antes. Sem jeito, percorre o ambiente com um olhar e diz: você mora aqui, né? Diz Gareth. Nada mal para uma residência universitária, né? Não. É ótima, na verdade. Onde você está morando? Connell responde: é em um flat perto da faculdade, logo depois de Brunswick Place. Ele e Niall dividem um quarto pequeno com 2 camas de solteiro empurradas contra paredes opostas. Compartilham a cozinha com 2 estudantes de Portugal que nunca estão em casa. O flat tem alguns problemas de umidade e não raro fica tão frio durante a noite que Connell vê a própria respiração no escuro. Mas pelo menos Niall é uma boa pessoa. Ele é de Belfast e também acha as pessoas de Trinity esquisitas, o que é reconfortante. Connell meio que conhece os amigos de Niall àquela altura e conhece a maioria de seus colegas de classe, mas ninguém com quem teria uma conversa propriamente dita. Na sua cidade, a timidez nunca pareceu ser um grande obstáculo para sua vida social, porque todo mundo já sabia quem ele era, e nunca houve necessidade de se apresentar ou criar impressões sobre sua personalidade. Na verdade, sua personalidade era como algo externo, gerenciado pelas opiniões dos outros, em vez de algo que ele fizesse ou produzisse individualmente. Agora tem a sensação de invisibilidade, de insignificância, sem reputação que o torne atraente a alguém. Apesar de sua aparência física não ter mudado, ele se sente objetivamente mais feio do que antes. Tornou-se muito consciente das próprias roupas. Todos os caras de sua sala usam as mesmas jaquetas de lona enceradas e calças de sarja cor de ameixa. Não que Connell tenha algum problema com a ideia de que os outros se vistam como quiserem, mas eles se sentiriam idiotas usando essas coisas. Ao mesmo tempo, forçam-no a perceber que suas roupas são baratas e fora de moda. Seus únicos sapatos são um par velho de tênis Adidas, que ele usa para ir a todos os lugares, até para a academia. Isso é um pouco da escrita de Sally Rooney. Ela não usa grandes metáforas ou dramas irreais. É tudo muito cru, muito humano. A sensação é de que estamos lendo o diário de alguém ou escutando atrás da porta. Se você gosta de histórias focadas em desenvolvimento de personagens e psicologia das relações, Pessoas Normais é uma leitura obrigatória. E, claro, depois de ler, você pode assistir a adaptação maravilhosa feita para a TV. O episódio fica por aqui. Se você gostou da indicação, comenta lá no Instagram do nosso projeto, @pet.letrasbagé. Até o próximo episódio. Curiosidades. Você sabia? A escritora irlandesa Sally Rooney é considerada por críticos como a voz da geração millennial, pois ela expõe angústias da juventude atual com crueza. Apesar da fama, Sally Rooney detesta o título de celebridade e evita tapetes vermelhos e não utiliza as redes sociais.
Acompanhem agora a entrevista com o doutorando imigrante, mediada pelas petianas Luísa Schaffer e Yasmin Alessandra. Olá, ouvintes da Rádio Uni. Aqui quem fala é a petiana Luísa Schaffer E a petiana Yasmin Alessandra. No episódio de hoje, nós tivemos o prazer de entrevistar o aluno de doutorado Berenson Louis Charles. O Berenson foi meu aluno no ISF português e foi convidado pelo PET para falar um pouco sobre a sua experiência como imigrante no Brasil. Então, acompanhe a entrevista agora. De qual país você vem e qual é a sua língua materna? Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu agradeço pelo convite. Eu sou Beramson Luichal, eu sou do Haiti e lá no Haiti a gente fala duas línguas, que são o crioulo haitiano e o francês. Há quanto tempo você está no Brasil e de onde você fala hoje? Então, de qual cidade você está hoje? Eu moro no Brasil há 3 anos e exatamente 3 meses. Desde eu cheguei na Universidade Federal de Lavras, eu fico lá na cidade de Lavras, em Minas Gerais, vizinho do estado de São Paulo e Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e Goiás. E você já visitou esses outros lugares, Berenson? Eu já fui para Goiânia e também eu fui na Bahia e eu entrei no Brasil pelo estado de São Paulo, no aeroporto Guarulhos. E tu comentou aí que tu ingressou pela Universidade de Lavras. Então me conta, qual é o seu vínculo atual com essa universidade? Se você é pesquisador, pós-graduando, o que você faz nessa universidade? Eu sou engenheiro agrônomo. Eu formei lá no meu país, na Universidade do Estado do Haiti, principalmente na Faculdade de Agronomia. Eu entrei no Brasil em 2023 para fazer meu mestrado. Mas antes de vir ao Brasil, eu tinha a oportunidade de trabalhar lá no meu país. Eu atuei na área de ensino e também eu contribuí no Ministério de Agricultura do meu país. E aqui, você está desenvolvendo pesquisa? O que você faz agora no Brasil? Depois meu mestrado, eu consegui uma bolsa de doutorado e agora eu estou no segundo ano do meu doutorado. E no mestrado eu tive a oportunidade de trabalhar com vários professores e amigos e eu posso dizer até agora que eu estou bem satisfeito dessa trajetória. Eu fiz mestrado na área de fitopatologia, que é uma disciplina que estuda as doenças das plantas. E também eu continuo no doutorado na mesma área que a fitopatologia. E a fitopatologia é uma disciplina muito, muito interessante, porque se você não cuida das plantas, as doenças, tudo que tem a ver a proteção das plantas, você não vai ter uma produtividade alta. Então, eu trabalhei com agricultores familiares, a gente tentar desenvolver solução sustentável para controlar essas doenças, utilizando micro-organismos benéficos para controlar essas doenças nas culturas, como café, e as verduras, como as culturas hortaliças, e também a gente trabalhou com soja e milho também. Então, a gente perguntou do seu vínculo atual com a faculdade, e agora a gente vai perguntar do seu vínculo com o português. Você já falava ou já tinha estudado um pouco de português antes de vir para o Brasil, ou só quando você teve contato aqui com a faculdade? Lá no Haiti, a gente não tem uma matéria que se chama português. Lá na escola, a gente aprende inglês, espanhol e francês. E meu primeiro contato com o português foi no Brasil. E foi meu grande medo quando eu decidi de vir ao Brasil para fazer mestrado. E meus amigos, eu me lembro, sempre me perguntam: Beramson, como você vai fazer esse estudo lá num país que você nem fala a língua que as pessoas falam? Mas eu sempre disse, com dedicação, com disciplina, e nada é impossível. E eu decidi de vir ao Brasil. Eu aprendi a falar bom dia no Brasil. Graças a Deus, quando eu cheguei na minha universidade, teve um professor que é
professor Flávio, que fala francês, e ele me ajudou bastante. E é ele que é meu orientador desde 2023. Nos primeiros dias, a gente conversava em francês e eu fiz uma matéria de português, porque a Universidade Federal de Lavras ofereceu um curso de português. Eu fiz esse curso e durante um semestre eu consegui falar português. Eu consegui conversar, eu consegui escrever, eu consegui ouvir. E foi difícil, mas foi um grande desafio. Mas é uma coisa legal para aprender uma outra língua. E como eu falei, português e francês têm muita semelhança. Tem muitas palavras, as regras são iguais. E por isso foi um pouco fácil para mim de fazer essa transição do francês ao português. Eu fiz tudo em português, eu fiz as provas, eu escrevi minha dissertação de mestrado em português e eu fiz tudo em português. Quando a gente tá no país é muito mais fácil de aprender, né? Porque você é obrigado a saber para conseguir fazer suas coisas. E essa semelhança, então, te ajudou. Muito legal. Como é que você ficou sabendo dos cursos de português como língua adicional? Não, lá na Universidade Federal de Lavras, o português faz parte das matérias e também vale crédito. Quando você faz português, você ganha um crédito também. E para nós que vem de um país francofono, é obrigatório para fazer, mas e tem gente que não faz, mas eu decidi de fazer. E lá as pessoas que falam em inglês também se adaptam muito bem. Se você falar em inglês, tudo bem. Mas para nós que falar francês, segundo minha observação, é mais obrigatório para nós de fazer, porque o inglês é mais comum aqui no Brasil do que francês. Você vai encontrar muitos brasileiros que falam inglês. Nós, francofonos, nós temos grande obrigação quando a gente chegar no Brasil para aprender rapidamente essa língua. Não é tão difícil para francofono de falar português. É muito parecido, muito. Mas e quanto aos cursos do PLA, especificamente os do ISF? Como você ficou sabendo deles? Foi em alguma indicação? Você procurou? Como é que você ficou sabendo desses cursos que o ISF oferece para não falantes da língua portuguesa? Na Universidade Federal de Lavras tem uma direção que é Direção das Relações Internacionais. Esse departamento, ele sempre compartilha todas as oportunidades internacionais, locais. É o departamento que cuida dos estrangeiros no Brasil. Tudo que vai ajudar os alunos a se melhorar, o DRI sempre compartilha no e-mail. Eu fiquei sabendo no meu e-mail. Eu recebi o e-mail sobre isso e eu fiz a inscrição, tudo isso. Também tem a prova do CELPE-BRAS, que é quase uma obrigação para estrangeiros se você quer integrar o mercado do trabalho. Tem algumas universidades que exigem essa prova e eu ainda não fiz. Eu ainda não fiz essa prova. Foi uma coisa que me incentivou a me inscrever a essa formação sobre IF, né? É o Idioma Sem Fronteiras. Isso. Ah, muito bom. Então, falando do seu processo de aprendizagem do português, qual é ou qual foi a sua maior dificuldade ao aprender português? Por exemplo, foi na pronúncia, foi na escrita, foi para compreender o que as pessoas falavam, ou foi a gramática? Para aprender português, eu utilizei várias estratégias. Além de ter uma disciplina de português na minha universidade, eu utilizei outras estratégias como as ferramentas digitais. Eu utilizei o Duolingo, YouTube, TikTok. Não tinha muitas aulas as pessoas que ensinando português para franceses. E por isso eu decidi de montar um canal no TikTok. Hoje meu canal tem 22 mil seguidores. O que eu fiz? Eu compartilho o português que eu aprendi com essa comunidade. Ao mesmo tempo, eu estou aprendendo português, eu estou compartilhando com outras pessoas. Eu acho que é uma boa maneira de crescer. Hoje, meu canal está crescendo com uma grande comunidade. E eu encontrei no YouTube uma professora brasileira, ela mora na França, que é Gabi. Ela está ensinando português
para francófonos. E tem a professora Marcela, que ensina muito bem. Eu aprendi bastante com essas pessoas, com elas. E na minha conversa também com meus colegas nas disciplinas, no laboratório, e também assistir às disciplinas durante semanas, meses, foi uma maneira imensa para penetrar essa língua, para conseguir falar. Porque quando você assiste uma aula que dura 4 horas, você vai ouvir muitas palavras. E isso me ajudou muito, muito. Hoje no Brasil tem muitos imigrantes haitianos, mas que vêm só para trabalhar. E quando você vai num trabalho, você não fica ouvindo português. Você chegar no trabalho e trabalha e depois voltar em casa. Mas para nós estudantes, nós temos grande oportunidade de assistir às aulas, assistir às pessoas que estão falando português durante muito tempo. Isso nos ajuda muito a aprender português rápido. Muito bem. Eu fiquei chocada que você tem um canal, eu não sabia disso. Mas muito Sim. legal. Às vezes a gente acompanha canais que acompanha outros instrumentos, outros conteúdos que ensinam português, mas é interessante ter essa visão do próprio falante de outra língua ensinando. É aquilo que a gente comenta em aula. Às vezes os hispanohablantes vão ter uma dúvida, hispanofalantes, perdão, vão ter uma dúvida que não vai ser a mesma dúvida de outras pessoas que falam outros idiomas. Então, muito legal. Mas então, Berenson, você fala, né, de Minas e tem aula comigo, que sou aqui do Rio Grande do Sul, mas já teve em outros lugares, e tu pode perceber que a gente tem no Brasil vários sotaques e várias expressões que são muito regionais. E eu queria saber, de ti, né, o sotaque ou as expressões brasileiras, elas tornam ou tornaram teu aprendizado mais difícil ou mais interessante? E por que você acha isso? Sotaque, quando no meu início de aprendizagem do português, eu não percebi se tem sotaque na língua portuguesa. Eu sempre disse essa pessoa fala mais claro, mais rápido. E ao longo do tempo, eu consegui separar esse sotaque do Nordeste e sotaque mineiro, sotaque Goiás, São Paulo. Acho que é uma diversidade, porque falando da diversidade, você está falando da força. E porque tudo tem vantagem e tem desvantagem, né? Acho que é tudo isso que faz a beleza do português e que o brasileiro fala. A sotaque não importa muito para entender uma pessoa. Aqui no meu laboratório, aqui tem gente de vários lugares. Tem pessoas do Maranhão, Amazonas e Ceará e Bahia, Goiás e tudo mais. E a sotaque não atrapalha para aprender uma pessoa. Acho que a sotaque faz só a beleza, a diversidade e de fala de uma língua. Para mim não é coisa ruim. No meu país também, que é um país pequeno, 27.700 quilômetros quadrados, nós temos sotaque. Um país tão pequeno. Lá na região do norte do Haiti, as pessoas têm um jeito de falar o crioulo. Lá pro centro do país e na parte sul, encontramos também sotaque diferente. Imagina um Brasil que tem um tamanho, um país continente. Acho que isso faz sentido, é uma coisa que a gente não vai conseguir apagar, tem que conviver com ele e amar essa diversidade e explora essa diversidade de maneira certa. Eu não tinha parado para pensar na questão do laboratório, realmente. Pessoal de vários lugares do Brasil. Há algum outro estrangeiro trabalhando com você no laboratório? UFLA é uma universidade que tem várias nacionalidades, vários estudantes do país diferente. No meu laboratório tem pessoa do Paquistão e do Moçambique, do meu país, Haiti. E no outros laboratórios tem pessoas que vêm de outros lugares, como Colômbia, Bolívia, Peru, Equador, Paraguai e muitos lugares. E UFRA é uma universidade multicultural. Você vai encontrar várias pessoas que vêm lá na África, na América Central, América do Sul, mas tem pouco alunos francófonos. Falando dos francófonos, na UFRA falar dos haitianos, das pessoas do Gabon e da França também, falando do intercâmbio e tudo isso.
e os visitantes. Eu já encontrei uma canadense e UFRA é um lugar muito legal. Lá você vai encontrar muitas pessoas de culturas diferentes. É muito legal. Então tem essas trocas culturais. Bom, Barrison, além das aulas, né, que a gente conversa entre os colegas, conversa com a professora, as aulas do PLA, né, as aulas do IECF PLA, em parceria com o NAIPLA, quais outras oportunidades, né, você tem para praticar português no seu cotidiano? Então, fora do laboratório, você conversa com os amigos, no supermercado, como é que é essa interação com o português no seu cotidiano? Tem pessoas que têm oportunidade de morar com brasileiro, num apartamento compartilhado. Mas no meu caso, eu morava com um estrangeiro que não fala português. Fora da UFLA, a estratégia que eu uso mais não para falar, para aprender, foi assistir vídeos no YouTube e no Instagram também. Eu fiquei muito curioso. Eu fui até nos comentários das pessoas, traduzi comentários por comentários e com a caneta na mão, com papel para anotar as palavras. Foi uma dedicação extrema. E na cidade que eu moro, é uma cidade tão pequena, e se chama cidade universitária. Quando o Fry está de férias, a cidade fica quase vazia. E você não vai encontrar muitas pessoas, na verdade, para conversar. Porque no supermercado todo mundo vem para comprar e comprar vai embora. E não vai encontrar. E também nos grupos, porque o UFRA tem vários grupos no WhatsApp. E as conversas das pessoas são fonte de conhecimento para aprender o português. E UFLA, quase todas as matérias que você está fazendo, você vai apresentar um artigo, você vai apresentar um trabalho que você fez no laboratório. Tudo isso eu utilizei para melhorar meu português. E eu tenho amigos próximos também. Eu conversei com eles também para aprender português. Mas e quanto a essa questão de apresentar trabalho e de, né, conversar com os amigos? Quando a gente está na faculdade, independente da língua, eu imagino que na sua graduação, lá no Haiti, você também tenha passado por isso, a gente sente um friozinho na barriga em determinadas situações sociais. Eu queria saber se para ti, tu ainda sente esse friozinho na barriga quando tu vai fazer compras, quando tu anda de transporte público, ou até mesmo quando tu vai apresentar um trabalho em português. Tu ainda sente ou já tá mais tranquilo? Como é que tu se sente nessas situações? Então, o estresse você não vai conseguir ultrapassar totalmente. Minha estratégia desde meu ensino médio, graduação, acho que o maior segredo é preparação. Você tem que ter suficiente tempo para preparar. E quando você preparar, você tem seu tempo para preparar, esse medo diminui completamente. Eu sempre disse isso, eu só preciso de tempo. Se eu tenho o tempo suficiente, eu vou fazer uma boa apresentação. Na hora de apresentar, nos primeiros minutos, eu vou ficar um pouco nervoso, mas ao longo da apresentação, depois 5, 10 minutos, eu vou pegar o jeito, eu vou ficar mais tranquilo e vou apresentar o que eu preparei. E lá é difícil de ter apresentação em grupos. As apresentações são geralmente individual, porque no mestrado você não vai ter muita gente numa aula. É em torno de 15. E por isso a maioria das apresentações são apresentação individual. No início foi difícil, mas cada vez mais eu estou pegando o jeito. E é tudo isso, sim. Então, agora saindo do ambiente universitário, assim, quando você estava convivendo com as pessoas no seu dia a dia, quando você estava, sei lá, foi na sua primeira festa, no seu primeiro encontro com os amigos, o que foi que mais chamou a sua atenção no jeito das pessoas brasileiras? Teve alguma coisa que você achou muito diferente ou engraçada? Na verdade, eu venho de um país caribeano e que tem cultura diferente do Brasil. Ao chegar no Brasil, eu consegui perceber essas diferenças. Primeiramente, a diferença cultural, que eu falei, e o comportamento das pessoas é um pouco diferente do meu país. E falando da diferença cultural, então, para mim, o Brasil é tão grande e eu sempre cuidar de falar o que é observar é resumir o Brasil. Por isso, quando eu observo uma coisa, eu sempre me diz, aqui é um comportamento mineiro ou do Brasil em geral, como exemplo. E na rua, as pessoas não cumprimentam.
não cumprimenta entre eles. Mas no Haiti, você não precisa conhecer alguém para cumprimentar ele. É um ponto que eu percebi. E na comida, tem grande diferença entre o café da manhã do meu país com o Brasil. O café da manhã do meu país é um pouco mais pesado, as pessoas comem as coisas muito pesado. Aqui é um pouco leve e também almoço é quase igual. É quase igual, são mesmas coisas. E o jantar também. Grande diferença é no café da manhã. Grande diferença. E outra diferença que eu percebi lá entre haitiano e brasileiro por exemplo, brasileiro é muito acolhedor, tipo, curioso. Quando eles estão falando com você, eles precisam saber muitas coisas, as perguntas. Isso é muito interessante. Isso é muito humano. Eu gosto muito disso. Entendeu? E eu fui na igreja também, não tem grande diferença na igreja, no supermercado. E também no Brasil é um país, a maioria católico, e, ao invés do meu país, que é mais evangélico, você vai ver lá no Haiti, 60% da população são evangélicos, mas no Brasil é o inverso. E músicas, falando das músicas no Brasil, lá no Haiti a gente ouve vários tipos de músicas. Pode ser uma música internacional, nacional. E eu vi uma coisa na cultura brasileira. Brasileiro gosto muito suas músicas. Muito, muito. E quando eles estão ouvindo uma música, eles estão cantando ao mesmo tempo. Eles conhecem as palavras, tudo, tudo, tudo. E eu fui num restaurante, tem as pessoas lá com violão que tá tocando e tá cantando com as pessoas. Isso não existe no meu país. Não, não existe. Você pode chegar num restaurante, você vai só ouvir uma música que ele tá tocando num aéreo. Mas se encontrar pessoas com violão que tá animando as pessoas, não vai encontrar. Isso é muito, muito legal. Eu não imaginava que tinha tanta diferença, assim. A gente escuta tudo, assim, a plenos pulmões, já que conhecemos todas as músicas, somos muito fãs das músicas que gostamos, né? Ah, que legal. E a gente vai para nossa última pergunta agora, antes do nosso encerramento. E a gente queria saber se você tem interesse em ficar no Brasil. Se você pretende morar aqui a longo prazo ou se pretende voltar ou, de repente, ir para outro país além daqui. Meu doutorado vai terminar em 2028 e eu estou na metade do caminho. E um dos motivos que eu decidi de fazer mestrado e continuar no doutorado é para ajudar o meu país, porque o meu país está enfrentando muitas dificuldades, principalmente na área de agricultura. E foi um meu motivo de escolher a agronomia, porque Haiti é um país onde as pessoas estão dependentes da agricultura familiares. Eu sou de uma família, eu cresci na roça com meus pais, praticando agricultura, e acho que depois dessa formação, eu vou ter bastante conhecimento para ajudar meu país a se desenvolver cientificamente e tecnicamente, porque Haiti hoje é um dos países que está sofrendo muito problemas econômicos, problemas políticos e também problemas que têm a ver com a segurança. Acho que depois meu doutorado, eu pretendo voltar no meu país para ajudar a essa relevância, a esse desenvolvimento. Sim. Uhum. Bom, a gente vai encerrar por aqui, então. Yasmin, deixar a fala com você. Berenson, antes de tudo, eu queria saber se tu conseguiria descrever essa tua experiência que tu tá tendo de morar, estudar no Brasil, em uma palavra. Qual seria essa palavra? Uma palavra é confiança. Uma boa palavra, porque confiança?
eu saio de um país francofono, você vai longe da sua família e você vai aprender, você vai ficar aprendendo coisas que não vai ensinar na sua língua. E eu tinha grande confiança em mim que tudo vai dar certo. Você vai num país de cultura diferente. Foi um mundo escuro que você não sabia o que vai acontecer. Mas com confiança que tudo vai dar certo, eu deixei o meu país e vir aqui ao Brasil para continuar a estudar. E realmente deu certo, né? Está dando super certo. Muito bem, Berenson. Gostaria de te agradecer por se disponibilizar a fazer essa entrevista com a gente. É muito importante que a gente possa escutar a perspectiva de outros universitários dentro do Brasil, até porque são experiências individuais. E eu fico feliz de poder te entrevistar e saber um pouquinho mais e, de certa forma, fazer parte um pouquinho da tua história aqui no Brasil. E tu tá fazendo da Rádio Uni agora. Uma coisa que eu não poderia deixar de pedir poderia deixar aí para os nossos ouvintes a indicação de qual é o seu canal? Meu canal lá é Ser Português. Mas tem um nome que é Team BS. Pode Team soletrar pra gente? Ser português. Ser Português. CPORTUGUES. O E sem acento. Ok. Ser Português. É o nome usuário. É no TikTok? No TikTok, sim. Muito bem, ok. Então, para os ouvintes que estejam interessados em aprender um pouquinho, podem acompanhar o canal do Berenson no TikTok. Eu estava procurando no YouTube. Ser Português. Muito bem. Então, te agradecemos. Luísa, passa a palavra para ti. Queremos te parabenizar, né, por toda a sua trajetória, Muito pela obrigado. sua pesquisa, doutorado. A gente sabe que é uma etapa desafiadora e também muito gratificante, né, fazer uma pesquisa de doutorado, que leva tempo, leva recurso, e ficamos muito, muito felizes de receber você aqui hoje, Berenson. E esperamos que você goste do episódio quando ele sair. Se quiser acompanhar a nossa rádio, é a Rádio Uni, temos no Spotify e temos no YouTube. Tá bom, eu agradeço novamente pelo convite. Foi um grande prazer compartilhar um pouco da minha história. Curiosidades. Você sabia? O Programa Idiomas Sem Fronteiras é uma iniciativa federal criada em 2012 e, desde então, oferta cursos de inglês, espanhol, francês, alemão, italiano e japonês para a comunidade acadêmica. O ISF oferta também cursos de português para toda a comunidade, sendo ela interna ou externa, e tem como pré-requisito básico apenas que o estudante não seja brasileiro. Fiquem agora com a leitura literária do livro Se Deus Me Chamar, Não Vou, de Mariana Salomão Carrara, realizada pela Petiana Yasmin Alessandra. Olá, ouvintes da Rádio Uni. Aqui quem fala é a Petiana Yasmin Alessandra. E hoje eu irei ler para vocês a primeira carta escrita por Maria Carmen, a personagem principal do livro Se Deus Me Chamar Não Vou, obra escrita por Mariana Salomão Carrara e publicada pela editora Nós em 2019. Mariana Salomão Carrara é uma escritora, poeta e defensora pública brasileira. É autora dos romances Não Fossem as Sílabas do Sábado e A Árvore Mais Sozinha do Mundo, vencedores do Prêmio São Paulo de Literatura de 2023 e 2025. É autora também dos livros É Sempre Hora de Nossa Morte, Amém, de 2021, e Se Deus Me Chamar Não Vou, de 2019. A obra compõe a vida de Maria Carmen, uma personagem muito sensível de 11 anos que está passando por uma fase um tanto delicada, a transição da infância para a pré-adolescência. Maria Carmen tem como tarefa para sua aula de redação a escrita de uma carta para um personagem ao qual foi sorteada. Então, ela vai escrever a sua primeira carta para o Homem-Aranha, questionando seus poderes e imaginando como sua vida seria se ela tivesse esses poderes. Fique agora com a leitura da carta de Carmen para o Homem-Aranha, o seu remetente da vez. Querido Homem-Aranha, meu nome é Maria Carmen, Carmen com M, e eu não tenho superpoderes. Eu tenho um pouco de pena de você porque seu tio morreu por culpa sua, e odeio quando uma coisa ruim é culpa minha. Tipo quando meus pais não puderam ir na festa de ano novo porque eu tomei chuva e tive pneumonia. Acho que se um bicho fosse me morder pra eu virar super-heroína, eu nunca iria escolher a aranha. A aranha tem muitas pernas e é sozinha demais lá em cima na teia, tanto tempo esperando alguém aparecer. E quando o inseto finalmente gruda ali, ela passa uns minutos olhando, imaginando como seria viver com ele.
Daí, ela mata o visitante. Uma vez, numa viagem, eu vi uma aranha comendo um vagalume que não parava de piscar. Ele já devia estar sem as asas e sem as perninhas e mesmo assim ficava acendendo no canto do teto. Achei a aranha tão cruel. Espero que você mate os seus vilões muito mais depressa. Será que o vagalume pisca de dor? Se eu pudesse brilhar de dor, eu seria um escândalo. Você corre tão rápido. Na aula de educação física, a professora disse que eu não tenho fôlego. Sabe, Homem-Aranha, se um dia você precisasse descer de um edifício pendurado na teia comigo nos braços, acho que você não ia aguentar. Ou a teia ia arrebentar, porque eu tenho muito tamanho. Meus colegas me mandam tirar a cabeça da frente da lousa. Acho que eu escolheria uma águia em vez de aranha. Assim não precisaria escalar os prédios. Eu subiria voando e enxergaria os criminosos lá de cima com os meus olhos incríveis. Depois eu rasgaria os inimigos com o meu bico. Mas talvez, se uma águia me mordesse, como eu tenho muito tamanho, ela não desse conta de me transformar em mulher águia. E eu viraria a menina pomba. E os pais iriam afastar as crianças que tentassem me dar milho. Eles iam dizer que eu passo doença. Talvez seja melhor escolher coruja. Assim minha mãe ia me deixar sair à noite. Se eu tivesse seus poderes, eu jogaria teia de aranha no cabelo dos meus colegas. Apesar que, na verdade, eles ficariam apertando o botão do meu pulso e forçando meu braço para trás para jogar muita teia no meu olho e na minha boca. Eu queria saber como você faz para perceber quem são os vilões, porque a aranha não sabe. Ela mata até mesmo o vagalume que pisca de dor e tem uma luz tão bonita. E como é que você descobre que uma pessoa precisa ser salva no outro bairro? Queria saber se você tem contato com Deus, porque mesmo Deus, que às vezes nem existe, ele não sabe muito bem quando as pessoas estão caindo ou sequestradas. Ou talvez ele só consiga prestar atenção em um bairro de cada vez. Talvez Deus, se ele existir, devesse enviar outros insetos mágicos que iam morder outras pessoas e fazer mais heróis. Assim nenhum bairro fica desprotegido. Se eu tivesse os seus poderes no recreio, em vez de ficar sentada tentando arrancar as pedrinhas do chão do pátio, eu ia fazer várias teias de aranhas no teto e ia tentar jogar minha teia cada vez mais alto, também no teto da capela, da escola e até no Menino Jesus. E eu faria teias até mesmo em cima das aranhas de verdade, para elas verem que meu material é melhor. A escola ia ficar inteira coberta com as minhas teias. O sino nem ia mais conseguir bater e a gente ia ficar para sempre na aula de redação, que é a minha preferida. Sabe, Homem-Aranha, eu preferia fazer a carta para o Super-Homem, porque ele é imortal e eu queria perguntar para ele como é isso de saber que nunca vai morrer. Eu preferia esse poder, de nunca morrer, além de voar. Mas a professora me sorteou você, e tudo bem, as teias são ótimas. Eu e você podíamos chamar muitos vagalumes para grudarem numa teia gigante e à noite a gente ficava olhando o pisca-pisca que ia aparecer num céu cheio de estrelas, muito, muito perto, mas sem nenhuma aranha comendo a luz. Não teria nenhuma dor. Nenhum inimigo, e então a gente olharia as luzes a noite inteira, as estrelinhas lume embaçando no olho, até parecer que estávamos voando muito alto, mais ou menos como o Super-Homem, e pensaríamos que somos imortais, que nosso coração não pode mais parar de repente. Então eu teria a minha resposta, mesmo tendo feito esta carta para você, e não para o Super-Homem, porque é assim que ele se sente. Agora eu sei, todo eterno. Maria Carmen Rosário, 6º ano A. Curiosidades. Você sabia? Mariana Salomão Carrara publicou seu primeiro romance idílico aos 21 anos. Sendo assim, ela é considerada uma autora com início de carreira prematura. Atualmente, a autora acumula 10 obras publicadas desde 2007. Para encerrar a nossa 69ª edição, acompanhem o bate-papo com egressos do PET, mediado pelas petianas Emily Fuchs e Lidiane Pires. Olá, pessoal. Muito obrigada por terem aceitado participar dessa entrevista. Nossos futuros egressos do PET. Bom, a primeira pergunta é sobre a entrada de vocês no programa. Então, o que motivou vocês a entrarem no PET Letras? Então, eu vou começar respondendo. Eu sou a ex-petiana, Aline, e o que mais me motivou, assim, que chamou a minha atenção e brilhou os meus olhos, eram as questões de publicação acadêmica. Então, eu sempre gostei muito de escrever, né? E quando eu descobri que o PET, ele fazia isso e proporcionava isso para os alunos, e aí depois, claro, a gente foi se descobrindo dentro do programa, né? Com outras oportunidades que foram surgindo, mas em especial a revista, isso me encantou, assim, no primeiro momento, e por isso, né? Eu ingressei no PET, porque a gente sabe da grandeza que é, né, da diferença que faz para o nosso currículo esses tipos de publicações. Então, foi basicamente por isso. O meu caso, eu posso dizer que é bem semelhante ao da Aline nesse aspecto. O que mais me interessou no PET a princípio eram as questões relacionadas a publicações acadêmicas, não é? Porque eu, por exemplo, né,
antes de entrar no PET, eu tinha contato com o Gabriel. E ele, por assim dizer, que me explicou o que se fazia no PET. Quando ele me disse que há muita produção acadêmica, né, ao longo do ano, aquilo me interessou bastante, né, porque assim a gente já tem um desenvolvimento nesse aspecto, um ambiente propício que nos favorece o desenvolvimento no campo da escrita acadêmica e nos facilita, porque em geral quando estamos no período da graduação nós não temos tanto estímulo a isso, não é? Eu penso, mas o PET favorece um ambiente propício a isso. Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês, né? Respondendo então a pergunta, né, o que me motivou a ingressar no PET Letras. Quem me conhece há mais tempo, que fez parte do mesmo grupo que eu no PET Letras, vai lembrar certamente, né, e sabe que chegou um momento durante o percurso da faculdade que eu achava que faltava alguma coisa a mais, né? Porque eu apenas ia para a faculdade, assistia às aulas, fazia os trabalhos e não tinha o mais, né? Eu não estava fazendo a mais, eu simplesmente frequentava a faculdade. E isso eu sentia essa necessidade. E aí, então, eu fiquei sabendo que tinha inscrições, né, para uma turma nova de ingressantes no PET. Eu fazia o mesmo componente que a Aline e ela me deu as instruções, assim, para fazer a inscrição, né, e eu não tinha qualificação nenhuma para ingressar, né, mas no momento em que eu fiz a entrevista, tinham mais vagas do que candidatos, né? Então eu acabei entrando pro PET e para mim foi maravilhoso, assim, foi maravilhoso porque eu cresci não apenas dentro da universidade como estudante com conhecimento, mas também eu tive um crescimento e um aprendizado pessoal enorme, né? O PET Letras me serviu para muitas coisas, cura de muitas coisas. E então para mim foi muito bom, né, ingressar no PET. Bom, seguindo o ramo da entrada no programa, quais eram as suas expectativas quando entrou no programa? Alguém quer responder? As minhas expectativas eram as melhores possíveis, assim, né? Porque eu esperava, e como bem foi feito também, que eu pudesse compartilhar momentos acadêmicos, né? Porque às vezes, ao longo da nossa graduação, a gente acaba sempre trocando com as mesmas pessoas, então fazendo produções juntas, né? E como eu já falei, né, que assim que me encantou no primeiro momento foi essa questão de escrita, né, e de pesquisa que eu gosto muito, me encontrei na área da pesquisa. As minhas expectativas eram muito grandes para que eu conseguisse, né, outras parcerias para escrever outras coisas, porque eu estava muito envolta ali do ambiente educacional mesmo, né, da escola, né, das minhas experiências em sala de aula. E quando eu fui para o PET, eu consegui encontrar amigos, né, o próprio Eric que entrou junto comigo, consegui me desenvolver não só enquanto pesquisadora, enquanto discente do curso, mas como um ser humano, né, a gente desenvolve muitas outras qualidades dentro do PET, então autonomia, né? A gente consegue entender o espaço do outro, não, aqui eu vou deixar meu colega brilhar, aqui eu vou tomar as iniciativas, então essas eram as minhas expectativas e foram supridas. Quanto a mim, eu acredito que a minha expectativa principal era de uma experiência desafiadora. Eu esperava que o PET, em algum sentido, fosse me desafiar. Eu acredito que eu fui muito levado a sair de zonas de conforto, no aspecto principalmente de prazos. Nós temos uma escrita coletiva e existem prazos a serem respeitados, não é? Para, digamos, o bom desenvolvimento daquela escrita, né? O bom andamento de um projeto. E eu imaginava que eu seria desafiado nesse aspecto, porque eu, particularmente, eu tinha um pouco de dificuldade com respeito a prazos, né? E isso, eu acredito que a Aline mesmo chegou a perceber em alguns casos, né? Em alguns casos. Como vocês duas chegaram mais recentemente, eu acho que não se depararam com isso, mas a Aline, que estava comigo desde quando eu entrei, nem sempre, às vezes, eu conseguia cumprir com os prazos como eu desejava.
Então foi um desafio e eu acredito que eu pude me desenvolver ao longo disso. A minha expectativa também foi suprida nesses termos. E respondendo então, eu vou dizer que eu queria era participar mais das atividades da universidade, eu queria estar mais envolvida, né? Eu acho que esse era o principal objetivo. E que eu me surpreendi comigo mesma, né? Porque eu não sabia, eu não tinha noção de que eu ia crescer tanto, né? E isso eu não digo que o mérito é meu, né? Porque isso não seria possível se eu não estivesse no PET, se não fosse com essas pessoas, né? Então, as minhas expectativas foram superiores ao que eu esperava, né? Eu entrei um pouco tímida, assim, sem ter muito o que oferecer, né? Mas a ajuda dos colegas, né? As amizades que eu construí, isso me auxiliou um monte, me ajudou um monte, né? Então, essas foram as minhas realizações, né? Vamos dizer assim. Agora, em relação à experiência, né, de vocês no PET, vocês já falaram um pouquinho sobre isso, mas qual atividade ou projeto desenvolvido no PET mais marcou a trajetória de vocês? E por quê? Bom, eu acredito que a gente podia mencionar alguns aqui, né? Alguns projetos, mas o projeto da minha vida, assim, no PET, né? Quando se refere ao PET, foi o programa Salvaguarda, são os meus alunos do programa. O Salvaguarda é um programa de correção de redações, né? Muito conhecido. E quando eu tive contato com essas alunas ao longo das correções mensais ali, eu me desenvolvi enquanto professora, claro, né? Mas enquanto orientadora um pouco também, porque a gente precisa orientá-las, né? Mentoreá-las. E também enquanto ser humano, porque muitas delas às vezes tinham problemas, não conseguiam escrever as suas redações e a gente acabava conversando, né? Elas estavam muito aceleradas, muito além do que a gente podia naquele momento desenvolver. E eu consegui desenvolver esse olhar sobre os meus alunos, que me ajudou também ali nos meus estágios. Então, consegui identificar quando um aluno estava mais cabisbaixo, né? Quando um aluno estava fora ali do que é o normal dele. E esse projeto também me ajudou nas minhas escritas, que era que era o que eu queria desenvolver aqui no PET. E também não posso deixar de mencionar o meu TCC, né? Então, quando tu corrige ali os trabalhos das alunas, o teu olho vai direto, né, para onde elas, claro, sempre trazendo o que elas acertaram, o que elas fizeram de melhor na redação, mas também trazendo sugestões, e isso foi surgindo ao longo do meu TCC também. Então, eu fui a que escrevi o meu TCC, eu fui a minha própria corretora, e temos hoje, né, o resultado disso muito nítido, né, na escrita do meu TCC. E eu acho que foi isso, assim. Depois um outro projeto também muito importante, que daí surgiu da Petiana também, Fernanda, foi o Bagé por Outros Olhos, né? Onde a gente saiu de dentro do universo ali acadêmico da universidade e pôde contribuir também para os alunos do ensino básico, né? Então, essas questões culturais que muitas vezes a escola acaba não nos proporcionando, né? A gente conseguiu proporcionar para eles, e isso trouxe, assim, de certa forma, uma gratidão não só para mim, e aqui eu posso falar por todos os meus colegas do PET, né? Mas a todos, assim, foi muito legal, foi muito divertido e com qualidade, eu posso dizer que isso foi feito. E acaba que isso tá dentro de tudo, né? A gente acaba trazendo parte de nós também para as nossas práticas. Dá para ver que realmente foram atividades muito significativas para ti e para tua trajetória. Com certeza, assim, tudo que a gente desenvolve no PET acaba, de certa forma, contribuindo para a nossa inserção em sala de aula, né? Tudo que a gente lê, tudo que a gente pesquisa ali dentro, né? A gente faz tudo com muita qualidade. Então, isso reflete muito em quem a gente é, até mesmo nas nossas questões pessoais, né? E aí, quando tu acaba ali, o PET é muito organizado, né? A gente se organiza muito. Então, quando tu acaba vendo algo desorganizado em outras questões da nossa vida, assim, tu depende, né? Quer ajudar a pessoa ali também. Em muitos momentos a pessoa não é tão organizada. Isso reflete ali também, né? No nosso ser, assim. Realmente.
E para ti, Eric, como que essas atividades marcaram a tua trajetória? E eu acredito que uma das que chegou a me marcar de modo assim, significativo foi, aí, por assim dizer, um tanto paralelo ao que a Aline disse, mas no caso não foi o Salvaguarda, né? Foi o projeto do reforço escolar. E eu acredito que também, novamente, foi uma questão de desafio, porque nós nos deparamos com alunos que têm dificuldades em relação ao percurso de aprendizagem, né, dentro do âmbito escolar. E o desafio é sempre procurar meios de sanar, não é, por assim dizer, né, as faltas, os atrasos que eles possuem, né, nesse percurso. Então nós temos que considerar as estratégias, temos que ter ali mesmo às vezes até um pensamento um tanto de artesania, ser um artesão para conseguir elaborar a estratégia. Então oferecer uma solução. Eu também fui bastante marcado pelo projeto do Sarau, né, o Sarau A Voz do Juriti. Né, o título eu cunhei, o título do Sarau, e eu acho que até talvez por isso que tem um peso mais pessoal para mim nesse aspecto. Né? Foi um dia, apesar de ter sido somente uma edição, foi um dia muito interessante, foi um dia muito proveitoso para mim. Não é? Não, só para destacar que com o projeto de vocês também, né? No primeiro momento tínhamos ali o Eric e o Gabriel, né? Na frente do reforço escolar. Outros colegas que já passaram também pelo PET, né? Mas depois acabou ficando eles. E aí depois, com o ingresso de outros colegas que estão chegando por agora, a gente foi ampliando essa rede, a gente vê como eles se desenvolveram enquanto profissionais mesmo, né? Porque o professor, ele precisa, sim, ter um plano B, C, D, E, né? Vários planos, porque às vezes acaba fugindo, e isso nos ajuda também ali no PET, né? Acaba fugindo do que a gente planejou. E aí, o que a gente vai fazer, né? Deixar os alunos sem uma resposta não é uma opção. Então, essa é uma questão que o PET nos ajuda também, né? Até mesmo nos estágios ali. Às vezes a gente precisa seguir aquilo ali, a sequência didática, né? Seguir a ordem ali certinho, mas também não dá certo e tá tudo bem, né? A gente tem esse olhar sobre os nossos colegas, sobre os nossos amigos, de dizer para eles, não, vai com calma, vai dar certo, mas tá tudo bem também se fugir do plano, né? Do original. Só isso mesmo que eu queria deixar como contribuição aqui para a fala do Eric. Sim, isso é verdade, porque as coisas nem sempre ocorrem como o esperado, né? Nem sempre a gente se depara com um quadro ideal, né? Na verdade, em geral, a gente não se depara. Procurar se readaptar com paciência, entender que determinadas coisas não vão dar certo, mas fazer, sobretudo, o nosso melhor conforme nos é dado. E isso no reforço escolar foi algo que me marcou bastante e, de fato, a gente percebe isso nos demais petianos que também se aventuraram nesse projeto, né, como a Aline bem disse. E eu acho que assim também como a Aline diz, né, não tem como, o Bagé por Outros Olhos também foi um projeto que acho que foi significativo para todos, né? Foi significativo para todos. Porque foi impressionante poder realizar aquela atividade de levar um grupo de pessoas da comunidade escolar e alguns outros da comunidade externa também para conhecer alguns pontos de Bagé por outros olhos, como diz mesmo o título do projeto. E claro, né, na rádio tive também aí um momento marcante, principalmente com o Gabriel, né? Eu e o Gabriel fizemos uma parceria aí bem daquele estilo aquele arquétipo da dupla mesmo, né, que vai desde o passado até Batman e Robin. E eu e o Gabriel fomos assim, em muitas conversas cinematográficas, então isso foi muito bom. Acho que dá pra ver que o quanto isso também marcou tua trajetória justamente pelas pessoas com quem tu teve contato, né? Tenho certeza que se a gente vê os teus alunos, a gente pode ver que tu fez as atividades assim com carinho, com atenção, né? Justamente porque era importante pra ti. Sim, sim, exatamente. Porque apesar de que a gente está ali num projeto, digamos assim, que em parte ele vai ser obrigatório porque nós temos carga horária a cumprir, mas também é uma oportunidade para nós trabalharmos sobre a vida de alguém, né? Então, é sempre importante para um professor considerar a oportunidade que ele tem de conceder meios a uma pessoa chegar ao conhecimento, não é? Um professor é sempre uma ponte e ele não pode perder a oportunidade de fazer isso. Eu sempre costumo pensar, né, assim, se
Se, por exemplo, estamos numa turma com 15 pessoas e nós temos 2 alunos que eles estão demonstrando que eles querem alcançar algum conhecimento, por estes 2 vale a pena o esforço. E eu acredito que o professor ele sempre tem que pensar assim, porque nós não devemos lidar com números, nós devemos lidar com pessoas, nós devemos lidar com indivíduos. E eu acredito que eu sempre procurei fazer isso. Bom, o que mais me marcou nas atividades realizadas foram as saídas que a gente deu, né? Os trabalhos que a gente fez externamente, né? As viagens que a gente fez, os trabalhos que a gente apresentou fora, né? O que a gente conseguiu, o retorno que a gente teve, né? Dessas atividades. Mas a que mais me marcou, assim, que eu gostei muito de participar, foi a nossa ida para o Uruguai, né, que nos proporcionou muitas coisas, muitos saberes, muitas trocas, né? Então, eu acho que esse foi o que mais me marcou. Bom, vocês contaram um pouco sobre as atividades que marcaram vocês dentro do projeto e agora nós queremos saber qual foi o aprendizado mais importante que vocês levaram do PET. Começar respondendo essa pergunta, então. Acho que o aprendizado mais importante eu não consigo não mencionar essa questão de olhar para os nossos colegas, né, e tentar ajudar. Eu lembro de uma egressa também do PET, e no momento que ela estava com muita dificuldade, assim, num certo aspecto, e eu pude ajudá-la, né, e ver que ela conseguiu desenvolver, que ela conseguiu, assim, ajudar não é fornecer as respostas, não é fornecer dar instrumentos mesmo, né? Ajudar assim, olha, eu entendo isso dessa forma, né? Vou te explicar assim, assim. E ela conseguiu. E ela é o nosso maior orgulho, né? Aqui dentro do programa, né? E também uma referência para mim. Eu não sei se eu posso mencionar o nome, mas assim, se ela estiver me ouvindo, ela sabe de quem se trata, né? E acredito que todos que fazem parte do PET também vão lembrar dela. E esse, para mim, é um dos aspectos mais importantes dentro do PET. A gente conseguir fazer, sim, materiais, né? Produzir muita coisa legal, muita coisa que marca a nossa vida também. Mas acho que, sobretudo, é poder olhar para o nosso colega, né? Por meio das avaliações. Isso é feito muito nas avaliações que a gente faz no PET. E poder fornecer ajuda, né? Poder dizer assim, conta comigo. Quando tu vê que isso é refletido no trabalho da pessoa, né? Quando tu vê que a pessoa consegue se desenvolver, é muito gratificante. Assim como é gratificante a gente proporcionar um ensino de qualidade, né? Uma educação de qualidade aos nossos alunos, é importante a gente ajudar os nossos colegas. Então, acredito que isso foi o que mais me marcou, assim. Quanto a mim, se eu paro para pensar no aprendizado, talvez no aprendizado mais significativo do tempo que eu estive no PET, eu acredito que foi também a relação de trabalho em equipe, ou talvez, colocando em outros termos, né, de saber amparar o outro em suas dificuldades, colocando em outras palavras. Porque para que as coisas sempre dessem certo, nós tínhamos que, de alguma maneira, nos auxiliar mutuamente. Em algum sentido, nós tínhamos de trocar nossos conhecimentos para chegarmos a alguma conclusão que fosse benéfica a todos. Eu acho que o aprendizado mais significativo é de que nós sempre temos conhecimento a trocar. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Nós temos um conhecimento a trocar. Nós temos sempre o que aprender e o que ensinar. E o PET, eu acho que também concede, melhor dizendo, né, um ambiente favorável para que isso se revele aos integrantes do grupo. Eu acho que esse foi o aprendizado mais importante. E eu acho que por a gente ser um grupo tão grande também acontece muito disso, né? Porque são muitas pessoas e diferentes umas das outras. E a gente acaba, né, tendo que se reunir ali uma vez por semana. E a gente faz muito mais do que conversar sobre as atividades do PET, né? Exato. Tem outras coisas, né? Há outras coisas fora as atividades, né? A gente estava aí, por exemplo, né, só para brincar, né, mesmo assim, né? Tava falando aí sobre as tristezas da Copa do Mundo pra gente esses dias, né? Sim. Mas fora a brincadeira, né? Fora a brincadeira, a gente fala também das questões sérias, né? Claro que cada um no seu nível vai apresentar questões pessoais, mas a gente fala sobre o fato de que há
eu tenho andado desgastado com tal coisa, existe tal desafio. E nós, então, por meio disso, conseguimos, por assim dizer, sair de uma natural bolha, às vezes, que nós temos de pensar que só nós enfrentamos determinados desafios. E quando isso acontece, nós entendemos que os outros também têm seus desafios. Às vezes diferentes, às vezes iguais aos nossos. O aprendizado que mais importante para mim durante esse tempo no PET, eu acho que foi as relações, né? Com pessoas, a convivência com pessoas, cada uma com as suas particularidades, e estar com elas, conviver, né? Criar vínculos, fazer amizades, ter o acolhimento, né? Independente de idade, né? Então isso para mim é o maior aprendizado, né? Conviver com pessoas, né? E construir uma relação de amizade, de colega, né? Eu fui muito bem recebida no PET e a gente sabe que existe uma diferença de idade, né? Entre os participantes do PET, e isso, assim, não tinha, isso não era diferença para mim, assim, né? Eu não era tratada com diferença, né? Então, isso é o maior aprendizado, as relações, a convivência com as pessoas, as amizades que a gente faz, né? Que isso é o mais importante, assim, isso é o que eu vou levar para mim, assim, essa experiência de relações, né? E sobre agora a vida profissional de vocês. A gente gostaria de saber se o PET influenciou a escolha profissional de vocês e de que maneira que isso acabou acontecendo. Assim, eu não posso dizer que o PET influenciou, né, a minha escolha, assim, profissional, mas contribuiu muito, né, eu gosto muito, como eu já falei aqui, ficou bem claro, muito do mundo da pesquisa, assim, isso foi me apresentado até mesmo em outro projeto, né, por outro professor. Então, o PET ele contribuiu, né, me ajudou assim a olhar coisas que eu tinha mais dificuldade, né, pontos ali da pesquisa que eu tinha mais dificuldade de fazer, e aí o PET sempre, né, a gente sempre se organiza de maneira a que todos participem escrevendo os trabalhos, né, mas também dividindo e fazendo esse rodízio, né, então quem escreveu a conclusão do outro trabalho agora escreve a introdução, isso nos contribui, assim, marca a nossa trajetória acadêmica. Eu acredito que, assim como a Aline, o PET não me influenciou porque, de certa maneira, eu já tinha em mente a ideia de ser um docente. Quando eu cheguei no PET especificamente, eu também já tinha em mente a ideia de focar a minha trajetória na literatura, em estudos literários. Mas eu acredito que o PET me proporcionou situações nas quais eu vi confirmação disso, né? Principalmente por meio do reforço escolar. E que, nesse caso, eu tive de agir, né? Tive de exercer a docência. Eu acredito que as circunstâncias que foram propiciadas, né, pelo PET, elas me fizeram ter maior clareza. Mas eu já tinha, né, em mente ser um docente, já tinha em mente também focar os meus estudos sobre a literatura. Até porque o PET acaba sendo um programa que a gente entra depois, né, que a gente ingressa na faculdade, então normalmente as pessoas que ingressam, né, num curso de licenciatura é justamente porque já pensam, né, nessa parte da docência. Isso mesmo. Quase todos entram no PET, já estão aí no terceiro período, né, no quarto período. Não são muitos os casos de pessoas que entram no PET tão cedo, né, entram logo depois que começaram. Então, eles já estão aí numa trajetória, já pensaram, repensaram, né, acerca do curso, acerca dos conhecimentos que adquirimos dentro da licenciatura em letras, português, não é? Então, eu acredito que faz muito sentido isso. Não influencia, mas oferece um ambiente favorável para que isso se confirme ou para que isso fique mais claro na mente do estudante. Poderia dizer que eu, estando no PET, eu consegui
desenvolver algumas habilidades que eu não tinha, descobrir coisas sobre mim que eu não sabia. A troca de saberes é muito importante, então não achei que eu conseguiria tanta coisa estando no PET, né? Eu sou uma pessoa que eu me motivo muito fácil, assim, com as coisas, né? Então eu vou criando expectativas muito grandes. Então, eu acho que isso facilitou um pouco. Uma das habilidades que eu desenvolvi, né, é a leitura, porque embora eu lesse algumas coisas, né, era muito aleatório, não era voltado para literatura, vamos dizer assim, né? E o PET me proporcionou isso, né? Descobrir isso sobre mim. Então, eu acho que dessa forma, foi dessa maneira, né, que o PET me auxiliou, né, que me influenciou. Para finalizar a entrevista, vamos fazer uma reflexão pessoal. Primeiramente, o que o PET representa para você hoje, olhando como egresso? Bom, para mim hoje representa oportunidade, né? A gente passa por um processo seletivo, né, com tantos alunos do curso de letras, né, de letras da graduação, e quando você passa, né, claro que muito ali é do nosso próprio mérito, né, das coisas que a gente já publicou, enfim, de como a gente saiu na entrevista, mas quando a gente passa, a gente tem um novo mundo ali, uma oportunidade de, se, né, a gente fizer parte mesmo, né, como integrante do PET mesmo, assim, sem nos ausentar, né, de tudo aquilo que o PET pode nos proporcionar, vira uma grande oportunidade, né, um lugar de ensino, onde, como o Eric já bem trouxe aqui, né, muitos têm a oferecer e muitos têm o que aprender também com os outros colegas, e eu acho que de tudo, assim, é oportunidade, me representa oportunidade, me ajudou, e eu sou muito grata, assim. Quanto a mim, eu acredito que hoje, já olhando como egresso, o PET também, nesse caso, semelhante ao que a Aline disse, né, é uma oportunidade. Né? É uma oportunidade para que nós nos desafiemos, nós nos coloquemos à disposição para aprender mais, ensinar mais, não é? Depois de ter aprendido, escrever bastante, repensar as propostas de escrita que nós fazemos. Eu acredito que o PET é uma oportunidade para tudo isso. Né? Qualquer um que pretenda algum dia, se está na carreira acadêmica, no princípio ainda, né, estiver ouvindo esse programa agora, né, eu acredito que o que a pessoa pode considerar é essa possibilidade de ela se desafiar, se ver desafiada. Eu espero ela então cresça por meio disso, por meio desse ambiente que favorece tanto a possibilidade de crescimento no campo acadêmico. Bom, olhando como egressa, né, eu posso dizer que o PET foi uma das maiores oportunidades que eu tive dentro da universidade, né, porque eu consegui construir muita coisa, eu consegui progredir, né, como estudante, e era justamente isso que eu esperava, né, que eu desejava, né, estar mais entrosada, participar de mais coisas. Então, tudo isso foi o PET que me proporcionou. Eu acho que se eu tivesse em outro programa, eu não teria tido tantas realizações e tanto êxito, assim, né? Então, é isso que o PET representa para mim, neste momento, assim. Que eu não teria conseguido tanta coisa se eu não tivesse entrado pro PET. Bom, tanto eu quanto a Lidiane, né, que somos ingressos, né, acabamos de entrar no PET, a gente achou importante trazer uma pergunta que se relacione sobre isso, né? Então, qual conselho vocês dariam para quem está entrando no PET agora? Bom, então, o conselho que eu dou para quem está pensando em ingressar no PET, né, pegar aí a nossa vaga, né, Eric? Ocupe nosso lugar ali com tanta maestria quanto nós ocupamos durante esses anos, né? Mas, assim, tirando a parte onde a gente pode brincar com isso, entre com o coração aberto, disposto a aprender, disposto a ouvir, né? Porque às vezes a gente quer falar e não quer ouvir. E o resto, assim, vocês vão acabar se surpreendendo com aquilo que é oferecido pelo PET, né? Assim como eu, como o Eric, né? E tantos outros que já passaram por aqui podem dizer a vocês: façam parte, sejam ali mesmo. E aí eu trago a palavra que a gente gosta de usar, né? Os protagonistas
desse seu desenvolvimento, né? Não seja um personagem fantasma ali, queira participar, entre... Eu sei que a Bolsa contribui muito para a nossa vida pessoal e acadêmica, mas entre querendo aprender, disposto, né, a fazer ali o que lhe cabe, às vezes a gente vai fazer coisas que a gente não gosta, mas a gente acaba aprendendo com isso também. Então, é isso, assim, que eu deixo, né? Não seja um fantasma, mas seja lembrado no bom sentido, né? Pessoas que dizem, nossa, saiu e vai deixar saudade, assim, né? Contribuía, tinha esses aspectos que contribuía muito para o grupo, né? Sabia conduzir ali o grupo, enfim, tantos outros que eu poderia mencionar aqui, mas sendo assim de uma maneira bem resumida, entre disposto, com o coração aberto e faça parte, seja, né, não só ali no PET, mas como em tudo que você se propuser a fazer, faça com excelência, né? Dê o seu melhor, faça com os instrumentos, utilize as suas armas, né? Nesse caso, armas no bom sentido, os instrumentos que você tem para contribuir com o grupo. E eu tenho certeza que o resto você vai se surpreender e vai contribuir para a tua vida também. Eu daria um conselho para quem estaria entrando no PET, mas também é um conselho que eu daria, eu acho que para qualquer um que estivesse entrando em algum grupo, né, em algum programa em que essa pessoa necessita cooperar com outros, né, que é a de ouvir bastante o que os outros têm a dizer, não é? Pesar isso sempre na mente, também no coração, mas juntamente com isso que a pessoa ela sempre procure estudar por si mesma aquilo que lhe interessa no seu ambiente individual, na casa, no seu ambiente privado, pois uma das maneiras pelas quais podemos cooperar com os demais é desenvolvendo nossas ideias e as propondo. Claro, depois, né, se empenhando para que essas ideias elas sejam consumadas. Mas nós sempre devemos estudar, sempre devemos aprender algo por nós mesmos em alguma medida, né, no nosso ambiente privado, porque é assim que nós vamos ter boas ideias e é assim que nós vamos propor algo que coopere para com os demais quando estivermos ali em reunião, né, uma vez por semana. Eu acho que isso é importante porque, caso contrário, eu acredito que eu não diria que ficamos reféns, mas eu acredito que nós não conseguimos cooperar como desejamos se nós não refletimos nas coisas por nós mesmos. E o conselho que eu daria para o pessoal que está entrando agora é que aproveite essas oportunidades, né? Dê o máximo de si, né? Cumpra com todos os compromissos, aproveite todas as oportunidades, né? A gente sabe que às vezes é difícil, né? Questões de deslocamento e coisa assim, mas eu acho que sempre é possível a gente ajustar as coisas, né? E aproveitar as oportunidades que o PET tem para nos oferecer. O acolhimento dos colegas, ser receptivo também com quem chega, isso é muito importante. Acho que seria isso. Bom, todo mundo sabe que quando nós entramos em um grupo, nós criamos vínculos e também ficamos com saudade de algo. E você irá sentir saudades após sair do programa. Acho que, como tu bem trouxe aqui, né, Lid, eu senti saudade dos colegas, né, dos amigos, de tudo aquilo que a gente conversava, muita coisa a respeito do PET, do que precisava ser desenvolvido, né, do que avaliações, enfim, mas a gente comenta muita coisa da nossa vida pessoal, de coisas que acontecem, a própria Copa do Mundo, como o Eric trouxe aqui, é um momento de descontrair também, né, de aprender, assim, olhando pelo olhar dos outros colegas, e aqui eu quero mencionar e honrá-los, né, honrar vocês, trazer então o nome de cada um que hoje faz parte do PET, né? Então a Camila, o Gabriel, a Milena, a Emily, a Fran, a Caroline, a Lidiane, a Luísa, o próprio Eric que está saindo junto comigo, o Vitor e também a Yasmin, deixar o meu agradecimento, estender meu agradecimento a vocês, muito obrigada por aquilo que a gente pôde compartilhar, né? Eu sei que as gurias que estão aqui, a Emily e a Lid, entraram agora por último, mas já podemos compartilhar bastante coisa, né? Bastante momentos ali dentro do PET. Quero agradecê-los por tudo aquilo que vocês me proporcionaram, né? Desde os lanches maravilhosos que a gente come no final da reunião, das conversas, né, do momento do mate ali, do café,
no momento do choro também, que às vezes tem, né? Então a gente pode, mas nunca por causa do outro colega, mas sim por causa das nossas questões pessoais. Então, muito obrigada. Deixo aqui o meu agradecimento à professora Carolina também, que também nos ensina muito ali, né, dentro do PET, e faz um trabalho, como o Eric costuma dizer, prestimoso, né? Então, muito obrigada mesmo. Agradeço aqui, então, esse momento que vocês nos proporcionaram em falar um pouquinho do que a gente viveu dentro do PET, deixar a nossa história registrada, né? Por mais que talvez não fosse aquilo que vocês esperavam que a gente respondesse, mas eu espero ter contribuído e deixado a minha história aqui registrada na rádio, um lugar onde também fiz parte, onde também me desenvolvi, né, nessa questão do falar mesmo, do me posicionar e também do me preparar para aquilo que iria vir no futuro. Deixo o meu agradecimento a todos vocês, muito obrigada, muito obrigada. E sobre sentir saudade, a gente sempre sente saudade, né? Quando a gente deixa de fazer alguma coisa ou de estar presente, né? Eu costumo ser otimista e pensar que não foi uma coisa que se encerrou pra gente não ver mais as pessoas, ou, né? Mas é uma mudança, um ciclo que se encerra para que outros comecem, para que outras oportunidades surjam, né? Tanto para mim, como estudante, mas também para que outras pessoas tenham oportunidade de estar e ingressarem no PET, né? Então eu vejo por esse lado. E lógico que a gente sente saudade das rotinas, né? De estar toda semana juntos, né? De compartilhar coisas profissionais, acadêmicas, pessoais, né? Dessas relações, dessas amizades que a gente constrói, a gente acaba sentindo saudade. Mas eu também penso que profissionalmente a gente em algum momento vai se encontrar, vai poder trabalhar junto em outra oportunidade, né? Seja em algum projeto, algum evento, né? Então eu vejo por esse lado, assim. Mas a saudade vai ficar, sim. A professora Carolina ficou brincando comigo, né? Dizendo que o que eu ia mais sentir falta iam ser os lanches, né? Mas, falando sinceramente, né? Eu acredito que, tal como a Aline disse, né, o que eu mais terei saudades será mesmo dos momentos em que se compartilhava o conhecimento uns com os outros, de momentos em que nós estamos juntos pensando no que fazer, né, idealizando alguma coisa, nos auxiliando mutuamente para conseguir realizar aquilo. É certamente disso que eu mais sentirei falta, porque isso é de fato que é o grupo, né? As outras coisas são boas também, as outras coisas que acontecem, mas isso é o grupo, né? Essa é a vivência do grupo. E é disso que se há de se sentir falta, né? Eu penso. E nisso é sempre preciso, para brincar como a Aline falou, né? É preciso ser prestimoso e diligente. Então, eu também espero que eu possa ter contribuído para cada um dos colegas que eu tive dentro do PET todo esse tempo, né? Espero que eu possa ter oferecido a eles, assim como eu recebi algo, né, dos dias que compartilhei com cada um deles. Espero que eu possa ter feito isso e eu acredito que me despeço bem no programa nesse sentido. Eu acho que um grupo só consegue realizar assim atividades se todo mundo estiver na mesma sintonia, né? E se todo mundo também procurar se dar bem, porque a gente se vê uma vez por semana, né? Eu acho importante a gente ter esse pensamento em mente de que a gente pode aprender uns com os outros. Então, muito obrigada, gente, por terem participado, né, da entrevista, porque, e claro, todas as respostas de vocês contribuíram, sim, a gente queria mesmo era ouvir vocês, a gente não tinha nada, assim, querendo que vocês respondessem uma coisa específica. Então, muito obrigada e obrigada pelos conselhos também. Espero que a gente possa se ver também em outros momentos, em outras atividades do PET. Sim, se Deus quiser, vai ser desse jeito. Se Deus quiser, aí... bom desempenho para vocês também, agora nesses próximos semestres, né? Quero desejar aqui minha boa sorte a todos, façam o seu melhor e as consequências são sempre maravilhosas nesse sentido. Né? Espero mesmo que vocês também tenham uma boa trajetória. Muito obrigada pela colaboração de vocês hoje. Isso que agradece. Nós que agradecemos. Curiosidades.
Você sabia que, desde sua fundação, passaram pelo PET Letras mais de 80 bolsistas? E que o grupo já participou de 2 eventos internacionais no Uruguai, um na cidade de Melo e outro em Montevidéu. A 69ª edição da Rádio Uni termina aqui. Participaram da edição Luísa Schaffer, Yasmin Alessandra, Emily Fux e Vidiane Pires. As artes foram feitas por Camila Bernardes, a direção geral por Carolina Fernandes, a música de abertura é de Igor Krieger, com voz adicional de Aline Reinhardt. Eu sou a Vidiane Pires e fiz a edição de áudio. Se você gostou dessa edição, confira nossas outras produções no Spotify, Deezer e Amazon Music. Até a próxima!